Então, o oitavo ano, a Revolução Industrial não mudou só a forma de produzir, ela mudou a vida das pessoas. Então vamos entender como que a vida da população inglesa e depois a população de grande parte da Europa, ela se modifica por causa dessa Revolução Industrial. Primeiro detalhe, você vai ter um aumento da população. A população europeia vai crescer. Em que sentido? Devido a alguns avanços até na área da medicina, dos remédios, né? Então as pessoas vão morrer menos, vão ter uma expectativa de vida maior. Menos morte de bebês, porque em períodos anteriores, por várias questões, doenças, fome, as crianças morriam, né, em maior quantidade. Então, aumento populacional, quase dobra. Ó. Então, a Europa, de um modo geral, ela tinha 100 milhões de habitantes em 1700. 100 anos depois, ela vai ter quase o dobro de habitantes. Outro detalhe, o produto artesanal, que era aquele que o artesão fazia do início ao fim, ele vai cada vez mais ter prejuízos. Por quê? O produto industrializado acabava sendo mais barato. De certa forma, até hoje é assim. Então, se você vai em um carpinteiro, no marceneiro, e encomenda um jogo de cadeiras e mesa, provavelmente essas cadeiras e essa mesa vão sair mais caras do que se você for comprar uma mesa industrializada. Geralmente é assim. Então aqueles artesãos eles vão começar a ter prejuízo. Por quê? Boa parte da população vai preferir comprar o produto industrial, que era um pouco mais barato. Com isso, muito artesão vai deixar de ser artesão. Vai trabalhar justamente na fábrica como empregado. Vamos formar também os bairros operários. É lógico, nesses bairros operários, naquela época, as condições de moradia não eram boas. Então você tinha a situação de famílias inteiras morando em um único cômodo, casas sem esgoto, sem saneamento, sem água encanada, sem aquecedor. Porque a gente está falando de Europa. Uma parte da Europa tem inverno muito frio. E para aquela população, muitas das vezes, faltava a questão do aquecedor. Também, o trabalho na fábrica ele vai se tornando cada vez mais repetitivo. Imagina, tinha cara que passava o dia inteiro numa fábrica apenas cortando algumas peças do tecido ou controlando a máquina que cortava aquela peça de tecido. Então esse trabalho ele vai se tornando tão repetitivo que muitas pessoas desenvolviam, por exemplo, problemas musculares, certo? Além disso, não tinham leis para garantir qualquer tempo para trabalhar. Ou seja, as pessoas chegavam a trabalhar cerca de 20 horas por dia, em casos mais extremos, certo? Já que não tinha uma lei para falar quantas horas elas poderiam trabalhar ou não, os patrões aproveitavam. Também foi muito comum o uso de trabalho de mulheres e crianças, porque de um modo geral os patrões pagavam bem menos para essas pessoas. Então era mais barato colocar criança e mulheres para trabalhar. Além disso, os salários, mesmo das mulheres, dos homens e das crianças, de um modo geral, os salários da classe trabalhadora eram baixos e não tinha uma lei do salário mínimo também. Então essas pessoas acabavam ganhando uma grana que mal garantia o aluguel e o alimento. Sem falar na falta de direitos de um modo geral. Então se a pessoa sofresse um acidente no local de trabalho, problema dela. Mulheres que engravidavam muitas das vezes eram demitidas ou ficavam grávidas, trabalhavam quase que a gravidez inteira, iam para casa e tinham um bebê e logo em seguida estavam de volta ao trabalho. Então você não tinha licença maternidade do jeito que a gente conhece hoje. E naquele período também, diante dessas condições, os trabalhadores até que tentavam lutar, resistir, reivindicar. Mas, por exemplo, fazer greve por muito tempo foi considerado um crime. Caso de polícia, as pessoas apanhavam, eram presas porque estavam fazendo greves. Então foi uma situação muito difícil para a classe trabalhadora. Então a gente nunca pode pensar na Revolução Industrial apenas como algo bonito, positivo, bacana. Não, houve vários problemas. E aí, esses trabalhadores tiveram alguns movimentos, como por exemplo o ludismo. O ludismo era uma galera que se organizava para atacar fábricas. Então às vezes à noite eles invadiam as fábricas, destruíam máquinas como forma de protesto por salário atrasado,
pelas más condições. Depois é que começam os primeiros sindicatos, que no início eram ilegais, mas aos poucos foram sendo autorizados. Então, para que serve sindicato? Quando ele funciona, né, teoricamente, o sindicato vai defender direitos dos trabalhadores. Os sindicatos geralmente são organizados por categoria. Então, você tem, por exemplo, o sindicato dos trabalhadores da educação. Você tem, por exemplo, o sindicato do pessoal do telemarketing, até hoje. Então, esses sindicatos também faziam muito papel social de doar alimento, ajudar pessoas que estavam doentes, pagar serviço funerário, porque até para enterrar os seus falecidos, a classe trabalhadora não tinha muita grana, certo? Então, aos poucos, com essa pressão, com greves, com manifestações em vários países, a população conseguiu alguns direitos. Só para vocês terem uma noção. Em 1825, foi reconhecido o direito de greve. Então, greve já não era mais um crime. Em 1833, foi proibido o trabalho para menores de 9 anos na Inglaterra. Menores de 9. Então, de 10 para frente ainda podia. 1841, proibido o trabalho para menores de 8 na França. 1847, a jornada de 10 horas de trabalho para as mulheres e para as crianças. Isso na Inglaterra. E essa coisa do trabalho infantil era muito complicado até para denunciar. Por quê? Eles falsificavam os documentos dessas crianças, colocando que eles tinham mais idade. Ou às vezes, quando sabiam que o fiscal estava chegando na fábrica, dava um jeito de esconder essas crianças. Então, o uso do trabalho infantil foi muito intenso e até difícil de fiscalizar, mesmo quando tinha lei. Surgiram algumas teorias que criticavam esse sistema capitalista, esse sistema da propriedade privada, da busca pelo lucro, etc. Então aqui a gente tem só um resumão deles, né? Socialismo utópico é uma galera que tentou, de forma mais harmônica, sem nenhum conflito, estabelecer formas de trabalho mais suaves, mas a maioria das experiências não deram certo. Você tinha também a crítica feita a partir do socialismo, e aqui eu vou falar bem resumidão, né? O que o socialismo daquela época falava, principalmente a partir do Karl Marx e do Engels. Por exemplo, ele denunciava que o trabalhador, de um modo geral, ele trabalhava 1/3 apenas do seu mês para garantir o salário. Ou seja, aquilo que o trabalhador produz em uma semana e meia, mais ou menos, já era suficiente para cobrir o salário dele. O restante do trabalho do mês significava lucro para o patrão. E assim os patrões, né, iam enriquecendo cada vez mais às custas desse trabalho, dessa exploração. Então esse é só um dos detalhes que os socialistas criticavam na sociedade capitalista industrializada daquela época. O anarquismo ele era contrário a qualquer forma de autoridade, ou seja, governo. Também era contrário à questão da propriedade privada, porque eles entendiam que uma das causas dos conflitos, das desigualdades, é o fato de que alguns tinham muita coisa, outros não tinham, né, praticamente nada. Então, é a crítica à propriedade privada. A gente traz aqui para vocês uma atividade complementar. Essa atividade vai ser na forma de uma redação, para vocês colocarem, né? Qual o futuro do trabalho nas próximas décadas, como título da redação. Como que fica a situação do trabalho no Brasil, no mundo, daqui para frente? Porque as coisas estão se transformando muito rápido. Exemplo, até alguns anos atrás, aqui na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, a gente tinha milhares de pessoas trabalhando no telemarketing. Hoje em dia tem menos vagas no telemarketing, porque se você liga na sua operadora de telefone, você vai ser atendido por uma gravação que talvez te direcione pelo atendente. Ou seja, tem menos vagas no telemarketing hoje. Como é que isso vai ficar no futuro? Não sei se vocês já sabem, mas cerca de 30%, ou seja, quase metade dos empregos que existem hoje, em poucos anos eles já poderão ser substituídos por máquinas, computadores, robôs. Qual que é o futuro do trabalho no mundo? Como é que as pessoas vão sobreviver? E aí eu deixo algumas perguntinhas, né, para ajudar na reflexão.
Quais serão as profissões do futuro que vão estar em alta? As profissões de hoje, elas exigem mais ou menos formação. Então, quer dizer, escolaridade vai fazer diferença? Em quais casos que ela faz diferença? Em países onde vão estar as vagas de trabalho, a maioria delas, as oportunidades. E direitos trabalhistas? Hoje, uma das modas, vamos dizer assim, são os aplicativos de entrega, os aplicativos de lanche. Mas você sabia que, por exemplo, com o entregador de iFood, ele não tem uma jornada de trabalho fixa? Ele também não tem o amparo, por exemplo, de um seguro-desemprego, de um seguro para o acidente de trabalho. Ele não tem essas garantias. E aí, como é que fica isso no futuro próximo? Essa questão dos direitos do trabalhador. Ainda é importante falar em direitos do trabalhador? E, se você se sentir à vontade, né, em que profissões você se vê trabalhando no futuro? Certo? Então, são perguntinhas para ajudar na formação, na produção da sua redação. Você pode pesquisar na internet, conversar com familiares e amigos, para tentar pensar aí qual que é o futuro do trabalho no Brasil e no mundo nos próximos anos. Certinho? Obrigado, até a próxima e bom trabalho.